Até um pouco mais para frente. Gente, boa noite. Vamos iniciar mais um evangelho da noite de hoje, né? E pedimos as bênçãos do Senhor Jesus para que ele possa ser iniciado. Então, a nossa prece inicial hoje, eu não decorei ainda, gente. Sou eu. Marie, por favor, Marie. Vamos acerenar os nossos corações e os nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos que nos acompanham, nossos anjos guardiães, nossos guias espirituais, os guias espirituais que conduzem os trabalhos de nossas casas espíritas, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, buscando no seu Evangelho o consolo para as nossas dores, o esclarecimento para as nossas dúvidas e o fortalecimento da nossa fé. Amado Mestre Jesus, pedimos-te a assistência dos bons espíritos, para que eles possam se colocar neste momento ao nosso lado, nos estimulando positivamente com as suas boas energias, a fim de que possamos doar a todos aqueles que necessitam, a todos os nomes que nos foram enviados e que estão em nossas listas de vibração. Em especial esses que foram lidos no início, para que todos eles possam receber neste momento o abraço caloroso, cheio de amor e de boas energias, dos nossos irmãos benfeitores espirituais. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus acompanhem o nosso estudo, ampliando a nossa compreensão e fortalecendo a nossa vontade de permanecer ao lado do bem. Assim seja. Assim seja, obrigado, Marie. Vamos ao nosso evangelho, agora com a nossa queridíssima Márcia. Ver se alguém está. Sou eu. Posso começar? Qual é o capítulo? Capítulo 5, Vou postar item aqui. 23. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 23, os tormentos voluntários. Vamos lá. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrestre, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, de vez que a procurar nos gozos da alma, que são uma prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz no coração, a única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo, o que agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônia. Dão-lhe vertigem o êxito dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume no eclipsar os que lhes estão próximos, toda a alegria em exercitar nos que lhes se assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida.
não é a eles de certo que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. O Evangelho fala para a gente, né, de tormentos. A gente costuma chamar de tormento aquilo que nos traz angústia, nos causa dor, desconforto, né? E os tormentos voluntários eu entendo por aqueles que só depende da gente, para a gente se livrar deles, né? Para a gente não tê-los. Por quê? Porque esses tormentos são oriundos do nosso orgulho. É eles, né, que nos causam sentimentos como a inveja, né? Vícios mentais, como a inveja, o ciúme, a ansiedade. Por quê? Porque a gente tende a sofrer por coisas que a gente vê o outro ter e a gente não tem. Então, aquilo causa na gente essa angústia. E a gente sabe, né, que a felicidade não é desse mundo, mas que a gente está aqui para aprender a lidar com esses tormentos, porque eles fazem, a dor faz parte da nossa vida, mas esses tormentos que a gente cria, né, porque fulano comprou um carro e eu não consegui comprar, porque fulano é chefe e eu nunca consigo sair desse lugar que eu estou no meu trabalho, né, fazem com que a gente sofra, né, e que a gente traga para nós vibrações que não são boas, né? Então, o ansioso, ele sofre tormentos horríveis, porque ele sofre com aquilo que ainda nem aconteceu. Ele já está morrendo antes do tempo. Eu tenho essas, né? Eu tenho me trabalhado muito para controlar essa ansiedade, né? Que não deixa de ser um tormento na nossa vida. Então, a gente precisa equilibrar os nossos sentimentos, equilibrar nossas sensações, né? Dando o primeiro passo para que a gente não guarde dentro de nós esses tormentos, que é aceitando aquilo que a gente não pode mudar e aprendendo a lidar, mesmo que aquela situação, né, seja difícil para nós. A gente precisa olhar com serenidade, ter a certeza de que o nosso necessário não vai faltar, né, porque a gente sofre muito com isso, com essa questão. Será que eu vou ter isso amanhã? E se eu não tiver? Isso causa na gente um sentimento que não é bom, né? Então, que a gente aprenda, né, a lidar com o nosso dia a dia, com os desafios da vida, e que a gente feche a porta para esses tormentos, que só nós podemos curar e nos livrar deles, né? Porque eles, na realidade, se a gente for ver, analisar essa situação, eles são causados por nós mesmos, né? E que eles não são tão... A gente tem mania de supervalorizar, né? Essas situações. A gente sofre imaginando que o marido... Eu lembro que quando eu casei, se eu pudesse, eu trancava... A sensação era essa, trancar o Cláudio dentro de uma garrafa. Porque ele ia trabalhar e eu imaginava ele lá, numa sala, cheia de mulher trabalhando junto com ele. Meu povo, aquilo me fazia uma angústia tão grande
Eu só faltava morrer. Até que um dia eu vim ali naquela ruazinha do lado do centro espírita, eu parei, eu digo, vale, meu Deus, por que eu estou sofrendo com isso? Eu não sei nem se isso é verdade. Eu não vou ter mais isso. A partir desse momento, eu deixei de ter ciúme dele. Eu não tive mais. Então, assim, esse ciúme doido, né, que eu tinha. Então, são essas situações que a gente causa tormentos na nossa vida. Então, só depende da gente se livrar dele, né? Apesar da gente a gente saber que vive num mundo onde a felicidade ainda não é a verdadeira felicidade, mas que a gente procure a felicidade que nos cabe nessa caminhada, para que a gente evite esses tormentos e evite essas neuras que eu vivia antes. Bom, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Assim, que além dessa análise que a gente precisa fazer e estar sempre muito atento, observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente se abandona numa quimera a partir de uma provocação da situação de uma pessoa ou de outra, porque a outra tem isso, porque fulano está morando não sei aonde, e se abandona nesse pensamento e se perde. Se perde porque a gente tem que lembrar sempre que a gente está mergulhado num mar de fluidos. Então, quando você começa a devagar, né? E isso é muito comum no ansioso também. O problema nem aconteceu, mas você já está pensando no que vai ser, que não sei o que, pererei. Então, assim, primeiro que você já passa a sentir todas as sensações de uma situação que ainda não existe e ainda atrai para si a companhia de irmãos que estão nessa mesma faixa vibratória de ansiedade, de sofrimento, né, de desespero. Então, considerando todas essas maldades que a gente vê na nossa Terra, no nosso planeta, dá para a gente perceber o nível energético em que a gente está atuando. Então, estar atento aos pensamentos e aos sentimentos para não deixá-los fluir além do nosso controle é de fundamental importância para a gente se manter equilibrado, sereno e evitar outros tormentos além daqueles que a gente já precisa passar, né? É verdade. Essa semana, acho que foi terça-feira, eu fiz esse mesmo evangelho no grupo das 22. E, coincidentemente ou não, à tarde eu fui deixar meu carro na oficina. Quando eu voltei no Uber, eu gosto, quando eu pego o Uber, eu peço sempre para não ligar o ar-condicionado. Aí o rapaz, eu acho mais seguro. E eu acabei na conversa com o rapaz não tinha tomado vacina, nem vai tomar, porque diz que a vacina não são seguras. Aí à noite fui falar desse evangelho. Está sendo oferecido tudo para ele, como outras pessoas, todas as oportunidades para a pessoa se vacinar, né? O cara disse que era casado, né? O rapaz lá era casado, tinha filho. Fiquei pensando depois, poxa, ele de repente pode trazer para a vida dele uma situação que era perfeitamente evitável, né? Mas, meu Deus do céu, né? É isso, né? Mas vamos em frente. Agora vamos para a nossa querida Raíssa, não é isso, Raíssa? É você? Com a nossa Isso, mensagem. exato. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Falando sobre tormentos, sobre a questão do equilíbrio, a gente vem com a nossa mensagem, está lá no Cirurgia Moral, é a mensagem número 14, que é simplesmente a confiança, né, mostrando aí todo o trabalho e amparo espiritual que nós temos aqui no grupo. Vamos lá. Não há criatura alguma que possa viver sem confiança. Ela marca a certeza naquilo que devemos alcançar. A confiança nasce da fé, que tranquiliza os nossos corações nas lutas de cada dia. Se desejas confiar em alguma coisa, basta confiar em ti mesmo. No entanto, para que essa fé em ti mesmo te dê uma garantia, é preciso a aquisição de outras virtudes que deverás conquistar no universo do teu mundo interno. A fé não se compra, nem se toma emprestada como fazes com as coisas exteriores. O preço dela é representado por atribuições dos valores espirituais. A fé verdadeira nasce na tranquilidade da consciência.
Se esta não te acusa, é porque estás indo bem nas linhas da existência. E de momento a momento, a luz da fé começa a iluminar tua mente e empenhar-se, com o coração em uma jornada de entendimento. A conquista da fé não é tão fácil como se pensa. Ela vibra no seio de muitas virtudes e esplende nos sentimentos de quem ama o próximo como a si mesmo, sem esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas. Certamente não agradamos a todas as criaturas com quem convivemos. Irmãos em roteiro, não obstante, devemos ter cuidado na comunicação com os nossos irmãos em roteiro, observando seus comportamentos e as suas necessidades, fazendo o que pudermos para ajudá-los, sem exigência comum nos círculos onde habita a ignorância. Meu irmão, confia nas tuas próprias forças e trabalha dentro do teu mundo interno, no silêncio que te pedir a vida reta, que esse aprimoramento dar-te-á muita paz e uma consciência que não se perturba com simples problemas. A certeza do êxito diante de problemas a serem enfrentados não é somente para o religioso, é para todos os trabalhos a que nos dispomos realizar, desde as ideias formadas na mente aos campos onde as sementes devem ser depositadas, para que os frutos apareçam para saciar a fome, prover as vestes e o próprio conforto. Deves adereçar de quando em vez, os próprios sentimentos, buscando no fundo da consciência o condão da fé, para sentires e veres se estás posicionado na direção do amor. Confere sim as tuas forças em todos os sentidos e principalmente no que tange ao perdão. Será que a tua capacidade de perdoar está em alerta em condições de esquecer as faltas antes aqueles que te ferem? Será que não existem dúvidas em ti no que se refere às coisas espirituais? Deves fazer tal avaliação para que a tua fé verdadeira te permita viveres em paz dentro de ti mesmo. Observa a vida que levas para não alimentar as ilusões, nem fortificar as mentiras. Existem pessoas que confiam tanto em si mesmas que acabam atrofiando a razão, colocando em desespero a própria vida. Não pode existir confiança sem discernimento. É para isso que temos raciocínio, e ainda mais, o Evangelho, para que possamos selecionar com Cristo as nossas atitudes. A fé deve ser iluminada com a sabedoria e consubstanciada no amor. Entre todas as ciências, a mais difícil de ser conhecida é a ciência interna, é o autoconhecimento, aquele que nos retribuirá com a felicidade. Confiamos muito, mas nos eduquemos mais, e Cristo fará o resto por nós. Essa mensagem é autoexplicativa e ela se conecta de uma forma muito perfeita com o nosso Evangelho. Muitos tormentos os quais nós passamos, realmente a gente provocou essa situação, né, em vidas anteriores, ou até mesmo nessa encarnação, mas eu diria que muitos desses tormentos os quais nós passamos, eles vêm justamente dessa falta de confiança e dessa falta de conhecimento interior da gente. E muitas vezes a gente não percebe que falta esse estudo de quem nós somos, de confiar em Cristo, de confiar na espiritualidade, e todos estão trabalhando, né, para que todos possam evoluir. E esse nosso autoconhecimento, regado com muita fé, disciplina, nesse estudo e nessa consciência, nesse despertar nosso, é o que vai nos conduzir à nossa elevação, à nossa paz, à nossa felicidade, a esse estado de vibração, de vibrações superiores. Então, espiritualidade amiga e benfeitora. E o que eu tinha para comentar era isso. Se alguém quiser complementar, agradeço. Obrigado, Raíssa. Márcia, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão, né? Foi eu não, foi o João Pedro. Tá bom. Obrigado, Raíssa. Gente, é o João Pedro de novo, tá bom.
Gente, alguém quer complementar? Regina, fazer algum comentário? Keila? Querem complementar alguma coisa, gente? Se O não, comentário da nossa irmã foi tão claro, uhum, tão objetivo, que eu acho que é por isso que não está tendo condição de ninguém mais complementar nada, né? é verdade. É verdade. Juntou o Lancelin com os comentários da Raíssa, ficou perfeito, né? E também porque a Raíssa falou com muita confiança, né, Regina? Aí pronto, fechou. Firmeza, né? Nós temos É, que exatamente. até olhar nisso, porque a firmeza, Isso. quando a gente vai falar, Uhum. é tão importante, né? A gente vê até no comentário, por mais curto que seja, mas se a gente sente firmeza Uhum. no que a pessoa Ela diz, falou, né? ela falou com muita confiança. Raíssa é uma menina maravilhosa. Com certeza. Foi uma achada aqui para o grupo. Ótimas participações dela. Gente, vamos fazer agora a nossa vibração. Todo mundo já está com a água na mão. Eu não sei quem que está aqui hoje, se tem algum novato. Ah, Dona Verônica. Dona Verônica está aqui. Se quiser pegar água, gente, se quiser pegar água, dá tempo o Ricardo vai começar agora, tá bom? Ricardo, Oba, boa noite, boa noite. irmãos e irmãs. Então, continuando aí nessa harmonização proporcionada, Para a gente ouvir a vibração. Senta aí. tem que fechar o microfone. Márcia, cuidado com o microfone. Pronto, ok, obrigado, Márcia. Continuemos com essa harmonização para começarmos esse momento prazeroso que é destinado à vibração e à prece. Então, nós necessitamos desse clima de serenidade, de concentração, a fim de que nós possamos unir e direcionar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com esse mesmo objetivo. E cada um pode ficar na posição que melhor lhe aprouver, e vamos pedir ao nosso Divino Mestre que nos acolha, que nos envolva com seu manto de paz e que nos conceda, por meio dos seus emissários de luz, por meio dos nossos guias espirituais, de Maria de Nazaré, dos nossos anjos guardiões, e nos conceda as energias benfazejas, a fim de que possamos nos fortalecer para a realização da nossa tarefa. Eu gostaria de convidá-los a viajarmos nas palavras de luz do Espírito Joana de Ângeles, do livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco. E essas palavras relembram um personagem amado por todos nós e que aumentam a nossa confiança. Enquanto isso, a gente vai se revigorando para a nossa vibração e prece de hoje. A sua existência é a mais bela história de vida que se conhece. A música da sua mensagem ainda ressoa com a mais grandiosa sinfonia de que se tem notícia cantada na pauta da natureza, enquanto a brisa do entardecer musicava aplaudindo cada verso, e as primeiras estrelas do anoitecer colocavam lanternas mágicas de luz incomparável nas sombras. Nunca mais foi olvidada a sua canção de bem-aventuranças em exaltação das almas sedentas de paz. Nas atividades magnas, não se permitiu obscurecer pela treva densa e declarou: eu sou a luz do mundo. Continua até hoje como o norte espiritual da humanidade em claridade sublime. Ante
o desespero dos famintos de alimentos, foi lúcido ao declarar: eu sou o pão da vida. Prossegue nutrindo os habitantes do planeta fartamente em todos os tempos. Quando os tumultos desejaram confundir os seus seguidores, falou compassivo: eu sou o caminho. Jamais alguém que o seguiu perdeu a trilha. À medida em que os inimigos se eriçaram e partiram para os ataques ruidosos, ele confirmou: eu sou a verdade. No transcurso de 20 séculos, nada substituiu a sua ética de amor e de paz. Por fim, quando a falência de muitos aumentou, as lutas que se estabeleceram cruéis, ele proclamou: eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Jesus é a rocha viva para nos apoiarmos sempre. Nada o abala ou o afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude. Tudo no mundo é transitório, e o seu amor está sempre contigo, e o ouvirás afirmar: tem bom ânimo, eu sou Jesus. Esse texto, escolhido aleatório, a mente, tem tudo a ver com o que foi já comentado. Então, ele nos faz aumentar nos convida a aumentar a nossa confiança em Jesus, a nossa fé. E é com essa fé, com essa confiança, que rogamos a esse divino amigo a nos ajudar agora a irradiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de saúde, de paz, de coragem, de resignação aos nossos irmãos e irmãs constantes da lista que foi lida no início da reunião. Assim como para todos aqueles que constam dos grupos que acompanhamos diariamente, esses irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nos lares, nos albergues, nos asilos, nas unidades de saúde, os irmãos que estão depressivos com ideação suicida, aqueles que estão angustiados, ansiosos, que estão em pânico, aqueles que estão cansados de viver, estão sem objetivos, estão à deriva, sem motivação, aqueles que se encontram em recuperação, doentes com sequelas de enfermidades graves, onde quer que estejam, que todos recebam, ó bondoso Jesus, com a sua ajuda, que receba essa nossa energia sobre o teu amparo, que entendam essa dor que estão passando como um auxílio, como uma oportunidade de reparação e de reflexão, que possam suportar, que possam seguir em frente. Bom amigo Jesus, com a sua legião de trabalhadores, derrame um bálsamo salutar sobre essas pessoas para minimizar as dores do corpo e da alma. Inspira-lhes a paciência, a humildade e a submissão à vontade de Deus. Também, irmãos e irmãs, vamos rogar para que todos compreendam e aceitem com brevidade os desígnios de Deus. Para aqueles nossos irmãos desencarnados, que recebam também a nossa corrente de luz, que essa corrente possa chegar aos seus familiares que estão sofrendo com a ausência, que leve paz e conforto, que possam eles entender que a morte é apenas uma etapa da imortalidade. Amado Mestre Jesus,
que essa corrente de energia benfazeja possa se expandir também pelos nossos lares, pelas nossas vizinhanças, levando paz, harmonia, saúde, que possamos contribuir para melhorar o nosso país, o nosso planeta, que possamos também perseverar na nossa reforma moral, que o nosso planeta reflete o que nós somos. E assim, com fé e confiantes na misericórdia do Pai Criador e do nosso Divino Mestre Jesus, estamos encerrando a nossa vibração de hoje com os nossos corações mais renovados, mais leves, pela oportunidade de trabalhar pelos nossos irmãos e irmãs e por nós mesmos, uma vez que todos carecemos tanto de ajuda. Obrigado, Pai Criador. Que a paz do amigo Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Maravilha de Que evangelho. assim seja. Meus irmãos, é um prazer, me desculpe o atraso, cheguei atrasada, que estava na casa da minha filha. Prazer, Sábado, Regina. assim, quando não estou na casa de um, os meninos estão aqui em casa. Então eu vim correndo, mas Perdoo deu não, certo. Regininha, não perdoo você. Perdoe, Beijo. Claudinha, perdoe. Te Beijo, amo, beijo. Eu beijo, bem te amo. beijo.